Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Jonas Yannerhamann, sou pecanicultor e agrônomo. Eu fiz a minha formação tanto técnica como no nível superior e na pós-graduação na área da agronomia, e eu me dediquei especificamente ao estudo da Nugget-Pecan. Atualmente eu gravo essa série de vídeos no mês de maio de 2024 e eu me dedico profissionalmente há mais de 8 anos à parte de consultoria e gestão de pomares de Nugget-Pecan, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu acredito que essa série de vídeos elas vão proporcionar informações técnicas tanto para estudantes do nível técnico, do nível superior ou pós-graduação, também para produtores que já cultivam Nugget-Pecan ou empresários produtores que querem iniciar no cultivo da Nugget-Pecan, assim como técnicos de Pagre, Matéria, Apar, enfim. Me parece que eu não posso chamar essa série de vídeos de palestras, nem de aulas, né? Eu precisaria de mais materiais didáticos para configurar uma aula, mas eu considero que são vídeos em formato de consultoria. Por quê? Porque você vai iniciando o seu estudo aqui no vídeo 1 e indo até o último vídeo dessa série, plenamente você vai ter condições ou de já ter um projeto consolidado para o seu pomar do Nugget-Pecan, indiferente se for 1, 5, 50, 100 hectares, como também você vai ter condições de estar revisando. Se você já planta Nugget-Pecan há 1 ano, 5 anos, 10 anos, talvez não tenha feito alguma dessas etapas, você vai estar podendo revisitar o seu planejamento do pomar do Nugget-Pecan. Afinal, é um investimento, assim como quem planta videira, macieira, enfim. O público-alvo, eu já comentei, né, tanto estudantes como produtores, novos empresários, e em algumas palestras, alguns vídeos, vocês vão ter algum material de apoio, ou alguma planilha, ou algum PDF para aprofundar os estudos. Eu considero que o planejamento do investimento de Nugget-Pecan é a parte básica, fundamental e indispensável. Nesses 10 anos, 8, 10 anos, trabalhando com a consultoria e gestão de pomares de pecan, eu observei, infelizmente, o insucesso de muitos investimentos, justamente ou pela inexistência do planejamento do investimento ou pelo pouco planejamento. Por isso que eu considero que para você ter um sucesso na pecanicultura, você precisa dedicar pelo menos 1 a 2 anos planejando o teu investimento. Tanto se você não tiver tempo, você pode contratar um consultor para já trazer essas informações, mas de qualquer forma, se você, por exemplo, for um empresário e não estará envolvido diretamente na operação, da mesma forma você precisa estudar sobre a cultura da Nugget-Pecan. Senão, você vai cair, por exemplo, no canto da sereia. Isso é muito comum aqui na pecanicultura. Infelizmente, isso não aconteceu só no Brasil. Aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos, no México, já visitei todos esses países. O canto da sereia, que é uma brincadeira que se faz nos bastidores, isso é referente a informações técnicas inverídicas, para não dizer informações mentirosas. Vocês conhecem a história de Ulisses depois da guerra de Troia? Ele queria voltar para sua cidade, né, nesse livro, A Odisseia. No retorno para sua casa, ele foi encantado pelo canto da sereia, para justamente não atingir o seu objetivo, que era retornar para casa. E na pecanicultura, infelizmente, ainda hoje, em 2024, acontece a divulgação de informações técnicas incorretas, com o objetivo de ou a pessoa vender algum serviço ou vender algum produto para a pecanicultura. E isso, senhoras e senhores, infelizmente levou e ainda tem levado alguns investimentos ao insucesso e à falência. Infelizmente é uma realidade. Já conheço pomares tanto de 2, 3, 5 hectares, como áreas de 50 hectares, que foram fadadas ao fracasso justamente pela desinformação que ainda existe no mercado da pecanicultura aqui no Brasil. E os Estados Unidos já passou por isso, a Argentina já passou por isso também, cada um dentro da sua realidade, mas o canto da sereia existe, não é uma coisa exclusiva da pecanicultura.
há 1, 2 semanas eu estava escutando o rádio enquanto me deslocava de carro e eu escutei uma propaganda, onde a propaganda era sobre o setor imobiliário e era uma manchete bem interessante. Venha investir no setor imobiliário e ganhe dinheiro sem se incomodar, ou ganhe dinheiro facilmente. Quem investe no setor imobiliário sabe que não é tão simples assim, tem seus detalhes, suas minúcias, essa área do investimento, assim como a pecanicultura. Então não se deixe enganar pelo canto da sereia na pecanicultura. Busquem informações técnicas com quem é da área, com quem já trabalha. Aqui eu trago uma reportagem, enfim, de uma revista conhecida aí, e eu fiz essa manchete da revista, né, o título: Viveristas retomam o cultivo da nossa pecana Rio Grande do Sul. Tudo ok quanto a isso. Eu destaquei 4 frases que tem na notícia, vocês podem conferir, tá ali a fonte. O primeiro tópico, olha que interessante. A época de plantio é a partir de setembro. Aqui o autor está se referindo à época de plantio das mudas. E essa é uma informação técnica não é correta, é uma mentira. Por quê? A Nogueira Pecan ela é uma planta de clima temperado, ela é uma planta caducifólia, ela perde as folhas no inverno. Dessa forma, todas as mudas de plantas caducifólias devem ser plantadas no inverno. A realidade aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no Brasil, seria então julho, agosto e setembro. Só que aí setembro até o dia 15, 20 de setembro, porque nesse período a Nogueira Pecan começa a brotar. E a reportagem diz que a época de plantio é a partir de setembro. Então é uma informação técnica incorreta. Talvez foi por um deslize da pessoa que escreveu a notícia, enfim, mas é uma informação técnica incorreta e está num veículo de mídia bastante conhecido. O item 2, abre aspas, as árvores resultantes de enxertia começam a produzir no terceiro ano. É uma verdade, então a gente tem que ter cuidado com esse canto da sereia. As mudas, algumas começam a produzir até antes, com 2 anos. Eu já fiz enxertia em mudas que no primeiro ciclo da enxertia já produziu uma noz. Por exemplo, ali elas, na frase, elas começam a produzir a partir do terceiro ano. Ok, vou produzir quanto? 5 nozes? 10 nozes? Para ter 1 quilo você precisa em média 100 nozes. Então vejam a sutileza que tem nessa a frase que não está tecnicamente errada, ela começa a produzir no terceiro ano, mas eu posso dizer que ela não produz comercialmente no terceiro ano. Então imagina, você vai investir todo o seu capital lendo essa notícia onde diz ali que vai produzir no terceiro ano. Poxa, não é assim que acontece, né? Seguindo, as mudas de pé franco são mais tardias e menos produtivas. Correto, né? Você não vai investir na Nogueira Pecan, formar um pomar plantando mudas de pé franco. Mudas de pé franco são mudas feitas por semente e você não faz enxertia. O problema é que elas levam 10 anos para começar a produzir e não tem as características desejáveis, por exemplo, rendimento de amêndoa acima de 50%, casca fina, etc. O item 3, olha que interessante. Uma árvore adulta, se referindo à Nogueira Pecan, chega a 20 metros de altura. Isso é uma verdade, porém, notem, em cultivos comerciais, onde você usa uma média ou baixa, uma baixa, média ou alta densidade, você não vai deixar as plantas chegar a 20 metros de altura, senão você não consegue fazer o tratamento fúngico, elas são muito altas. Seguindo aqui, ela pode produzir de 20 a 150 quilos de nozes por ano. Sim, é verdade, eu conheci uma planta numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, onde ela produz nos anos bons 400 quilos, nos anos ruins 200 quilos. Mas é uma planta, não é um pomar comercial, é um indivíduo só, num campo onde ela não tem nenhuma competição para água, luz, nutrientes com outras nogueiras. Então isso aqui não é uma verdade que a gente pode trazer, por exemplo, para um pomar comercial, onde você vai ter 100, 200 plantas por hectare. Então tem que ter cuidado. Outra frase, número 4. Uma das vantagens da Nogueira Pecan é a possibilidade de fazer consórcio com culturas anuais nos 4 primeiros anos. Sim, é uma verdade. Você pode, entre as plantas, cultivar, por exemplo, já vi acontecer, soja, milho, só que tem que ter cuidado. Essa é uma segunda operação dentro do teu empreendimento. Você vai ter a máquina para semear a semente de milho, por exemplo. Você vai ter a máquina para colher o milho, para secar o milho depois, o silo para secar, enfim. Então, não é tão simples assim. E se você vai plantar Nogueira Pecan, minha sugestão é que você se destine
a cultivar realmente no grapicã, não ter outras atividades, porque isso acaba roubando, demandando mão de obra. E hoje, cada vez é mais difícil conseguir mão de obra para os pomares, em qualquer ramo, né, da agricultura é difícil ter mão de obra. Seguindo, e criação com animais, gerando matéria orgânica para as fruteiras. É uma verdade, você pode cultivar, como eu comentei, milho, soja, trigo, enfim, você pode ter gado de corte, gado de leite, ovinos, caprinos, só que não é tão simples assim, senhores e senhoras. Você vai ter um outro centro de custos, você precisa ter mão de obra especializada. Se você está aprendendo sobre pecan, você vai ter que aprender sobre ovinos, por exemplo. Se você tiver ovinos consorciada com pecan, você vai ter que fazer manutenção de cerca, manutenção sanitária desse rebanho. Você vai vender esses ovinos para onde? Qual categoria você vai vender? Você vai vender borregos, vai vender cordeiros, vai vender matrizes? Como que funciona isso? Você vai ter que contratar um veterinário para dar consultoria. Então notem que não é tão simples assim como a reportagem traz, mas são informações técnicas que não estão erradas. Só que a interpretação que você pode dar talvez seja pela simplicidade, que é isso que a notícia quer vender, e não é verdade. Aqui eu trago uma outra notícia. O título dela, né? Desafios na produção de UGRPK. Opa, o título está interessante. Uma das frases. O prazo de retorno do investimento normalmente ocorre em torno de 7 a 8 anos, com receita a partir do quarto ano. Isso aqui é o canto da sereia, novamente, né? O retorno financeiro do investimento acontece no sétimo, oitavo ano. É mentira, isso aqui é uma informação que não é verídica. Você vai começar a colher os primeiros frutos com 5, 6 anos, a primeira colheita comercial com 7, 8 anos, notem, e o retorno do teu investimento não vai acontecer com 7, 8 anos, porque você vai estar fazendo a primeira colheita. Lembra que para chegar lá na primeira colheita, enfim, vamos deixar como 7 anos, você teve que implantar, teve custo com implantação do pomar, mão de obra, adubação, energia elétrica, enfim, sistema de irrigação, mão de obra, roçadas. Isso aqui, o retorno do investimento ele não acontece com 7, 8 anos. Isso vai acontecer depois de 12, 15 anos, 18 anos, enfim, depende como o quanto você investiu, né? Então isso aqui é totalmente errado. Com receitas a partir do quarto ano. Olha, se eu vender 2 quilos de nosso pecan, perdão, no quarto ano, entrou uma receita, mas ela não vai gerar lucro, porque eu tenho todo o investimento que foi feito até ali, né? Então tem que ter cuidado com esse tipo de informação. Aqui a segunda frase. Por ser uma cultura que não requer um manejo complexo. Vejam vocês, senhoras e senhores, eu trabalho então com o Pecan já há 8, 10 anos. Toda a fruticultura, toda ela, de clima temperado, tropical ou subtropical, ela demanda muita mão de obra, ela é complexa. Vocês acham que plantar macieira, videira, citros é fácil? Não é. Vocês acreditam que plantar no Pecan vai ser fácil? Não vai ser. Ela é uma cultura que é economicamente viável, ela dá lucro, porém não é correta essa informação aqui, ó. Não requer um manejo complexo. Mentira. Você tem que podar, tem que adubar, tem que fazer irrigação ou fertirrigação, né? É uma forma de adubação, a fertirrigação, manejo de pragas, manejo de doenças. Não é complexo, isso aqui é. Tanto é que muitas pessoas entram na pecanicultura justamente a partir desse canto de sereia. Ah, você planta lá 10 árvores. Ok, você pode plantar. Na minha casa eu tenho 5 pés de laranja, ok? Para o meu consumo, da minha família. Você pode plantar 5 pés de nogueira pecan, não vai ser complexo, né? Agora, você investir em nogueira pecan, comprar área, comprar equipamentos, montar pavilhão, contratar mão de obra, consultoria, isso é complexo. Produzir nogueira pecan é tão difícil como produzir maçã, citros, pêssego, nectarina, morango, como produzir, né, gado no gado de corte, leite no gado leiteiro, enfim, é uma complexidade como todas as outras. Então isso aqui é o tipo de informação que é feito apenas para vender ou produtos ou vender, enfim, outros insumos para a pecanicultura. Então tomem cuidado, damas e cavalheiros, com esse tipo de informação. Isso não é informação técnica, isso aqui nem saberia classificar o que é, talvez até uma desinformação. Então não tem problema, você tem que fazer o filtro, consultar boas fontes de informações. Aqui uma outra notícia de um jornal.
olha só o título, região se destaca no cultivo da noz pecan. Enfim, uma das frases, por se tratar de uma planta perene, isso é verdade, a nogueira pecan é uma planta perene, o milho é uma planta anual, então tem essa diferença. De fácil manejo, realmente, vocês acreditam que a pecan é de fácil manejo? Fazer poda, fazer adubação, manejo de pragas, manejo de doença, manejo de plantas daninhas, colheita, secagem, isso não é fácil manejo, né? Para ser cultivado em terrenos acidentados. Você pode cultivar nogueira pecan em terrenos acidentados, que seriam terrenos, por exemplo, em cerros, em morros, ou então, de uma forma mais técnica, terrenos com um relevo suave, ou ondulado, você pode, mas saiba que quanto mais acidentado for o terreno, quanto mais dobrado, né, mais peral for, mais difícil vai ser de mecanizar. Se o teu terreno tiver uma inclinação acima de tantos por cento, por exemplo, você não vai conseguir fazer a poda mecanizada, porque a máquina não vai funcionar. E saibam que a nogueira pecan demanda poda anual, desde o primeiro ano até o ano 100, quando ela for colhida, explorada economicamente. Então, isso aqui é uma informação que ela não está totalmente correta. Então, tenham cuidado com esse tipo de informação, esse tipo de fonte de consulta. Dessa forma, eu apresento para vocês, aí sim, fontes de informação que são técnicas, que são da área da pecanicultura, por exemplo, revistas mensais, que nem a Pecan Salta, a Georgia Pecan, tanto em inglês como em espanhol. Algumas você paga assinatura, outras elas estão disponíveis de graça na internet. Também recomendo que você, durante esses 1 ou 2 anos de planejamento do teu pomar, se dedique a ler tanto revistas da área, né, como revistas mensais da Associação de Produtores, que tem artigos escritos por técnicos, como a minha pessoa, por exemplo, ou outros, periódicos científicos, é aqui onde estão as novas tecnologias. Por exemplo, hoje, em maio de 2024, saiu um artigo na Art Science, onde pesquisadores americanos determinaram que para a nogueira pecan, para reduzir a alternância de nogueira pecan, é necessário fazer a poda verde, mecanizada no verão, né? A poda verde no verão. Então, essa é uma informação nova, que é um manejo que vai ser implantado nos pomares. Então você vai conseguir isso em bons materiais de referência. Também sugiro você a compra tanto de livros técnicos como manuais técnicos. Hoje com a internet é muito fácil comprar, tanto na versão PDF, EPUB, ou então na versão física, por exemplo, tem publicações nacionais, que nem esse livro aqui do Brasil, dedicado sobre as doenças da nogueira pecan. Enfim, hoje o acesso à informação é muito mais fácil. Também sugiro a vocês que leiam a série de boletins técnicos que a Embrapa vem publicando. Por exemplo, eu colaborei na escrita desse boletim técnico sobre cultivares de nogueira pecan e outros. Então são informações técnicas da área. A Associação de Produtores da Argentina também publica boletins técnicos mensais, gratuitos, disponíveis na internet. Esse é o tipo de informação que você tem que consultar, não aquelas notícias como eu li há pouco, que são desinformações. Isso vai consultar aquele tipo de informação e levar como uma verdade para o seu investimento, e infelizmente vai levar ao insucesso do teu pomar. Também sugiro a visita de blogs sérios, né, escritos por pessoas da área, por exemplo, o Northern Pecan, que é escrito pelo William Reid. A Universidade da Georgia tem um blog, tem um site. A Universidade da Georgia nos Estados Unidos, né, tem um setor específico destinado à pesquisa e extensão com a nogueira pecan, então são sites confiáveis. Conheci os pesquisadores dessa universidade da Georgia esse ano, pessoas de alto gabarito técnico. Sugiro também que você, durante esses 2 anos de pesquisa, visite canais do YouTube, como esse onde está sendo publicada essa série de vídeos hoje, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que é uma associação de produtores de nogueira pecan, a Câmara Argentina de Nogueira Pecan, a Universidade de Oklahoma, o INEA do Uruguai, enfim, existem diversos canais de entidades ou de profissionais que se dedicam ao cultivo da nogueira pecan e difundem essas informações. Você pode, por exemplo, acessar o Spotify. Eu fiz um podcast onde você tem lá mais de 30 episódios, são quase 30 horas de informações técnicas sobre a pecanicultura.
Cursos, também existem cursos sendo comercializados na internet, tanto da implantação de pomares, adubação, enfim. Então, a vasta informações de Nogueira Pecã hoje, tanto em português, espanhol, inglês, ela está disponível na internet. É fundamental para você, técnico, você, empresário, que quer investir em Nogueira Pecã, se dedicar ao estudo da pecanicultura com informações de referências técnicas boas e de qualidade. Não aquele tipo de informação, não se iludam pelo canto da sereia. No Brasil, muitos produtores tiveram ou vão ter um insucesso no seu investimento porque foram orientados de maneira errada por técnicos, por, enfim, diversas pessoas da cadeia e da cadeia da pecanicultura, informações técnicas erradas. Infelizmente ainda acontece no ano de 2024, mas você consegue não estar exposto a esse tipo de risco consultando boas informações. Você pode participar de cursos sobre a pecanicultura, por exemplo, a Universidade da Geórgia oferece todo ano um curso básico sobre a cultura. A Universidade da Oklahoma também oferece 2 ou 3 vezes por ano curso. Eu participei da diplomatura de Pecan aqui na Argentina. Todos os anos eles vêm repetindo a turma, é uma especialização, então você tem que ser ou empresário ou técnico da área, muito boa também. Já participei de todos esses cursos, à exceção de Oklahoma. Também sugiro que você, durante esses 1 ou 2 anos, pelo menos participe de 1 ou 2 encontros de produtores de Nogueira Pecã ou de técnicos, enfim, os técnicos também participam. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o ENAPECAN, né, o Encontro Nacional da Pecanicultura, que pode acontecer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, é itinerante. Na Geórgia eu participei esse ano nos Estados Unidos, na Argentina. Então a fonte de informação ela está aí, basta consultar elas, né, boas fontes. Você pode participar de palestras presenciais também, só que eu sugiro uma atenção. Infelizmente, alguns palestrantes, eles, enfim, podem ser ou não técnicos, né? Eles trazem desinformação em algumas palestras, então tomem cuidado. Quando vocês escutarem aquela fala que vocês vão plantar pecan e estar aposentado, é mentira, isso não acontece. Quando vocês escutarem que plantando Nogueira Pecã vocês vão poder ficar milionários no 4º ano colhendo nosso pecan, também é mentira, né? Então tenham cuidado com esse tipo de informação alusiva à utopia. E eu acho que o grande benefício, a grande segurança que vai dar tanto no seu planejamento do pomar, como na execução do seu projeto, onde está o ouro da informação, é reunião com empresários ou produtores que já cultivam Nogueira Pecã. Aqui sim, damas e cavalheiros, isso é imprescindível, indispensável, necessário. Conversem com produtores que já cultivam Nogueira Pecã há 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou então conversem com quem tem indústria de descasque ou quem já exportou o nosso pecan, o Brasil exporta nosso pecan. Isso aqui é indispensável, porque você vai estar falando com a pessoa que está investindo o capital dela, se expondo ao risco, se expondo aos desafios do mercado, né? Não fiquem reféns apenas de informações em palestras secundárias, né? É também importante visitar uma planta de limpeza, secagem, classificação e armazenamento da nossa pecan, né? Então, alguns produtores eles tanto produzem nozes como secam, classificam, descascam e vendem. Você também deve visitar tanto um pomar jovem como um pomar adulto. Se eu quero plantar um pomar de 10 hectares, eu vou tentar visitar um produtor que tenha 10 hectares. Não vou visitar um produtor que tem 150 hectares, porque os desafios na escala de produção são diferentes. Se eu quero plantar 100 hectares, eu até posso visitar um produtor que tenha, por exemplo, 5 hectares, porém saiba que a escala de plantio é diferente, a escala de desafios, mão de obra, investimentos é totalmente diferente. Mas visitem tanto pomares jovens como pomares adultos e conversem com o gestor, com o encarregado, né, o gerente, com o próprio empreendedor, que é o dono do empreendimento. E também é importante ter reunião com diferentes técnicos. Converse com o Jonas, converse com o Beltrano, Ciclano, enfim, para justamente perceber
se existe uma consonância nas informações técnicas. Se o fulano vai dizer que a Nogueira Pecan produz de 15 a 20 quilos para planta e o outro vai te dizer que ela produz 100, opa, alguma coisa está errada. Quem que não está com a informação correta? Né? Não pode ser tão discrepante assim. Então, esses 4 itens são indispensáveis no teu planejamento. Se você já plantou Nogueira Pecan, está com 1 ano, 2 anos, e não fez algum desses passos, também é o momento de fazer. Aqui você vai ter uma riqueza. Certamente você vai ou economizar algum gasto que faria de forma equivocada, ou vai melhorar o teu processo. É indispensável. E também, por último, eu sugiro que você se associe ao Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que é uma associação de produtores, e ela tem a sede física em Porto Alegre, mas tem produtores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e é uma entidade que se preocupa justamente com a produção de pecan no Brasil. E saiba que essa entidade é nova, ela tem 4 a 5 anos, enfim, e apesar de ser nova, os avanços que já houve na pecanicultura brasileira se deve muito ao Instituto Brasileiro de Pecanicultura, em específico as pessoas que fazem parte da diretoria desse instituto. Né? O instituto só existe porque existem indivíduos que trabalham nesse instituto. Então é indispensável. Saibam que os outros países, Argentina, Uruguai, África do Sul, todos eles também têm associação de produtores. O estado da Geórgia, do Texas, nos Estados Unidos. Então, todos eles possuem associação, e se você não participa, muitas vezes você pode não estar no meio da informação mais recente, e também é uma forma de apoiar o desenvolvimento e a consolidação do setor da pecanicultura, tanto no mercado interno como no mercado externo. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês nessa parte inicial e nos vemos nos próximos vídeos.